Levanta a mão para ele assim e fala: Pastor Zezinho, seja aquilo que Deus te mandou ser para a nossa vida. Que Deus te abençoe, querido. Que coragem essa oração aí. Deus te abençoe, amém? Está gostando do arzinho aí? Hein? Alguns sim, outros não. Eu estou amando. Não é? Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe. Vamos conversar um pouquinho agora, até 7 horas. Talvez termine um pouco mais cedo. E depois à noite vamos conversar um pouquinho mais, tá bom? Eu sou lá de Belo Horizonte, a família da minha esposa é lá de São João Nepomuceno. E por a gente andar muito por lá, eu conheci a Raquel. Obrigado, querido. Conheci a Raquel por lá. Ela não tinha o tamanho que tem hoje, viu, gente? Ela é bem menor. E eu creio que Deus tem abençoado a vida da Raquel, não só para crescer fisicamente, mas também crescer espiritualmente. E aqui é uma bênção poder estar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho agora, mais sobre a importância da gente entender o que Deus tem para nós. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais para liderança. Alguém aqui está em liderança? Ou tá? Levante a mão, deixa eu ver. Quem não está em nada e veio assim e falou: não, eu estava aqui, vim. Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, que bênção, seja bem-vindo do mesmo jeito. Né? Quem não levantou a mão para nada é mineiro aqui. Tem mineiro aqui, gente? Não levantou a mão para nada? Né? Diz que mineiro levanta a mão até no meio, viu, gente? Quando faz apelo. Sabe por quê? Porque dependendo do resto da conversa, ele abaixa a mão ou completa. E eu vi uns mineiros aqui, né? Aquele Leonardo estava... Né? Dependendo, estica o assunto. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar agora. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em Sorocaba, com os teus filhos, com a tua igreja, para esse momento, ó Deus, de comunhão, de graça, que a gente vai saborear tua palavra, vai pensar e repensar um pouco nossa vida com o Senhor. Abençoa, Deus, derrama a tua graça, fala ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Abra sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho nesse contexto de Davi com Golias. E eu gosto muito de pensar em Golias, porque foi um momento determinante na vida de Davi. Foi a hora que Davi apareceu. Antes de Golias, Davi estava no anonimato. Entendeu isso aí? Estava lá quieto, na casa dele, ninguém sabia dele, não é verdade? Estava lá no interior de Judá, né, na região de Belém, lá cuidando das ovelhas. E aí, quando Golias vem, e Davi vence Golias, mais do que vencer Golias, abriu um tempo novo na vida dele. Então, quando a gente resolve esses momentos desafiadores na nossa vida, a gente entra numa realidade nova que Deus traz para nós. Amém? Então, mais do que vencer Golias, é abrir uma nova etapa na nossa vida. Davi saiu do anonimato e entrou numa realidade. Ele foi lá para o palácio de Saul. Ele casou com a filha de Saul, não é verdade? Ele se tornou general, ele foi para dentro do palácio, e se ele seria um rei, Deus tinha que pôr ele dentro do palácio. Então, vencer Golias, vencer aquilo que é grande, eu não sei o que seria o grande desafio hoje na sua liderança, essa vitória é determinante para que Deus abra um tempo novo na sua vida. Amém? Está claro isso aí, esse contexto para nós? Davi, quando chegou lá no vale de Elá, capítulo 17 conta a história. Primeiro, esse capítulo tem uma revelação muito profunda, viu, irmãos? Você está pronto para receber? Hein? Davi era mineiro. Está aqui na Bíblia, irmão. Davi veio de Minas Gerais. Sabe o que eu sei? A Bíblia diz que ele levou 10 queijos de presente. Você me fala, nessa terra, quem é que dá 10 queijos de presente para alguém, meu irmão? Hein?
Só pode ser um mineiro, não é não? Então Davi é mineiro, ele da região do Triângulo Mineiro ali, entendeu? Não é? Davi levou 10 queijos. Davi não foi para lutar com Golias. Davi foi para servir os irmãos. A Bíblia diz aqui no início do capítulo 17, que Davi, por ordem do seu pai, foi ver como os irmãos estavam, foi levar comida para eles, foi levar uma palavra de ânimo. Então, toda uma liderança que é vencedora, ela não começa com a disposição de lutar, ela começa com a disposição de servir. Amém? Agora, quem quer servir, tem que estar disposto a lutar. Amém? Pegou isso aí? Então, Davi chegou lá, encontrou um ambiente horrível, um medo miserável. Todo mundo com medo. Medo de quê? Mas você não está sabendo do grandão, não? Há 40 dias que ele vem aqui e afronta a gente. Não é? E aí, quando Davi soube dessa história, em vez de Davi ficar intimidado pelo ambiente, Davi foi despertado pelo ambiente. Você está caminhando junto comigo aqui? Então, Davi chegou não para lutar, chegou para servir. Toda liderança vencedora não começa disposta a lutar, mas sim a servir. E quem está disposto a servir, está pronto para lutar. Amém? Quando ele chegou lá, ele falou: quem é esse grandão aí? Tem um cara grande aí, rapaz. 40 dias que ele está afrontando o povo, 40 dias que ele está em cima aqui, e o negócio está feio. Aí Davi encontra uma liderança que fracassou, que é a de Saul. Saul é uma liderança que fracassou. Eu vou te dar 3 motivos que Golias revelou o fracasso de Saul. Primeiro, Saul travou quando Golias chegou. Travou. Irmãos, 40 dias Golias afrontando, o povo olha para Saul, Saul travado. Travado. Não fez nada, não é verdade? Não se posicionou, nem que ele mandasse o povo correr, fazer alguma coisa. Pô, gente, o cara é grande, não vai dar para lutar com o filisteu hoje não. Quando eu der contar 3, todo mundo correndo em direção às suas casas. Nada, ele travou. Sabe, ele ficou transferindo responsabilidade, ele terminou a história com a história de outro e não com a dele. Ele terminou o momento aqui, ele pôde continuar o seu trabalho porque outro venceu, que foi Davi. Então são pessoas, ministérios fracassados, que dependem de vitória dos outros para continuar vivendo. Esse é Saul, né? Mas aqui não tem Saul, aqui tem Davi, amém? Tem Davi aqui ou Saul? Davi, amém? É Davi. Nosso negócio é servir e lutar. E quando a gente vencer, o povo muda toda a sua postura. Irmãos, lá no final do capítulo 17, fala que quando Davi pegou a cabeça de Golias, que ele cortou fora a cabeça, né? E levantou a cabeça de Golias, diz que deu uma alegria no povo, irmãos. Deu um ânimo no povo. Aí o povo saiu para enfrentar os filisteus. Aquele povo que estava travado, estava sem força, recebeu uma bênção nova. Deixa eu te falar uma coisa hoje. Cada vez que Deus te der uma vitória, nós somos vencedores também. Como disse um pregador, Davi vence sozinho, mas celebra coletivamente. Então, quem está com Deus e vence, o reino de Deus vence com ele. Concorda comigo? Por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque eu quero apresentar a você uma área desse lugar maravilhoso chamada Ribeiro. Está aí no verso 40. Olha aí no verso 40. Vamos ler junto aí? Posso ler para você? Ó, tem até uma toalhinha aqui, chique. Tomou Davi seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, colocou no alforje de pastor, ou seja, no surrão. Surrão era uma bolsa que o pastor usava assim a tiracolo. Pegou a sua funda e foi se chegando ao filisteu. Bom, então agora o nosso campeão que estava servindo mudou a sua postura e vai lutar. Amém? Vai lutar. A primeira bênção que ele tem é de não ser cego.
Concorda comigo? Não é? Eu ouvi falar que tinham 2 cegos brigando. Resolveram brigar os 2 cegos. Sabe? E aí eles iam mesmo para vias de fato, para se atracar, agarrar um ao outro. Aí alguém teve a ideia para separar os 2, falou assim: eu estou torcendo porque está com a faca. Os 2 cegos correram. Ah, não é? Eu sou cego, com a faca, eu não estou com faca. Então o outro que está com a faca. Aí o outro falou: eu não estou com faca. Então o outro, irmão, a coisa mais fácil que tem é separar cego. É só falar que um deles tem o que o outro não está vendo, entendeu? Mas a bênção aqui é que Davi tinha visão. O que adianta Deus mostrar as pedras? O que adianta ter funda? O que adianta Deus providenciar os recursos, se você não está vendo nada? Então a primeira coisa que eu quero abençoar você é que Deus melhore a sua visão, amém? Melhore, você precisa ver melhor as coisas, meu irmão. Você não pode ver depois que passou, você não pode ver se passou. Não é? Então que Deus te dê essa visão boa, amém, querido? Boa. Senão não adianta ter pedra, não adianta ter ribeiro, você não está vendo gigante, você não sabe nada. Não sabe nada. Outra coisa que eu acho interessante, que eu acho uma bênção, é que Davi tinha as mãos saudáveis. Não é? A funda era uma espécie de sacola de couro com umas tiras assim, sacola de pano ou de couro com umas tiras. Então ele girava aquilo, né? E soltava uma das tiras e ela virava uma arma, uma mira. Fizeram uma pesquisa aí e descobriram que a pedra sai a 180 km por hora. Seria multada aqui em qualquer estrada aqui de São Paulo, não é não? Se a pedra passasse? É ou não é? 180 por hora. Golias tomou uma dessa na testa, a uns 15 metros de distância. Por isso que a Bíblia diz que a pedra cravou na cabeça dele, não bateu só não. Cravou. Agora o que adianta Davi poder ver as pedras, Davi ter a funda, se a mão de Davi não é saudável para segurar as pedras e para usar a funda? Então não adianta só ter visão saudável, não, tem que ter as mãos saudáveis também. Amém? Às vezes a gente ora e pede a Deus que nos dê recurso. Não é uma oração que a gente faz? Não é? Senhor, me ajuda, eu preciso casar, me arruma um marido. Não é não? Não precisa ser muitos não, um tá bom. Pega um sobrando aí, mais ou menos, que dê para sair na rua com ele, né? E me ajuda, Senhor. Não precisa ser bonito não, mas que dê para sair na rua sem ficar explicando, não é não? Qual que é o problema dele, né? O que ele tem? Não. Não é? Assim, não é? Que não está do avesso, não é verdade? Sabe? A gente fica pedindo recurso, mas deixa eu te falar uma coisa, o que adianta Deus dar o recurso se você não está vendo nada? O que adianta Deus te dar o recurso se você não tem como usar o recurso? Concorda comigo? Então a primeira coisa que eu quero pedir a Deus é que abençoe seus olhos e suas mãos. Olho na Bíblia é visão. Mão na Bíblia são as obras. Então, Deus precisa abençoar o que a gente vai fazer e Deus tem que abençoar o fazer da gente. Amém? Então, graças a Deus que Davi não era cego e nem maneta. Não é? Que ele era saudável. Graças a Deus que a sua vida tem visão e sua vida tem manutenção. Tem como Deus fazer. Quero abençoar você também e dizer que sempre antes do gigante tem um ribeiro. Deus nunca vai deixar você sem opção nenhuma. Amém? Nunca vai ficar sem opção nenhuma. Tem um ribeiro. Aí nesse ribeiro tinha as pedras lisas. Essas são, a gente chama também de seixo, aquelas pedrinhas redondinhas que a água vai passando e ela vira uma bolinha. Agora eu quero caminhar com você um pouquinho aqui no ribeiro. Amém? É aqui que eu queria chamar a sua atenção. Algumas coisas aconteceram no ribeiro, precisa acontecer na minha vida e na sua vida, quando Deus der o recurso. Primeira coisa que o texto fala, vamos acompanhar aqui no verso 40.
diz que Davi se aproximou do ribeiro e escolheu 5 pedras lisas que estavam aonde? No ribeiro, ou elas caíram do céu? Porque às vezes na minha Bíblia está errada a tradução aqui. Como é que está na sua aí? 5 pedras desceram do céu e acertaram Davi na cabeça. É assim que está na sua Bíblia aí? Essa pedra veio do céu ou estava embaixo? Estava embaixo, estava no ribeiro. Então, para você acessar os recursos de Deus, você tem que ter quebrantamento. Amém? Humildade. Amém aí? Então, o recurso de Deus chegou, primeira coisa que nós temos que jogar fora é orgulho. Orgulho. Alguém diz que crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Já comeu pastel de rodoviária? Você já comeu? Entendeu? Muito óleo e pouca carne. Já comeu pastel de rodoviária? Tem que saber comer. É um pastel que você come na vertical. Se você morder no meio, vai perder carne. Quem não tem experiência, entendeu? Vai igual tubarão na foca, perde. Você tem que pôr ele em pé, vem comendo de cima para baixo, porque a carninha, o pouco que tem, está lá embaixo, não é não? Hein? Aí quando ficar aquela trouxinha no final assim, você tem que abrir a boca o máximo que você puder e fazer uma pegada. Hein? Crente, não é isso, Benção? Você conhece bem, né? Crente tem que ser igual pastel de rodoviária, é muito óleo e pouca carne. Não é isso? Alguém já falou, não foi eu que falei isso não. Eles falaram aí, eu ouvi. Não é? Ou seja, nós temos que ter os recursos de Deus, mas nós temos que ser humildes, ensináveis, sem orgulho, senão não abaixa. Tem crente que a perna é dura, não ajoelha. Não é assim? Eu tenho que descer onde o recurso está, descer, amém? Segunda coisa, a Bíblia diz que ele escolheu 5 pedras. Quando dá isso na Bíblia aí? Segunda coisa que nós precisamos vencer é a precipitação. Tem irmão que pega a primeira pedra, um tijolo. Como é que você vai jogar um tijolo de uma funda, irmão? Não é assim? Tem outro que pega uma pedra ruim, pontuda, aí ele põe lá, ela fura a funda, é ruim de jogar. Meu irmão, que Deus te abençoe na sua liderança, onde você estiver. Sabe por que eu perguntei se tinha alguém aqui que não estava liderando? Porque todos nós somos líderes, nem que seja só da vida da gente. Amém? Você tem que liderar a sua vida. Para começar, né? Então, Davi, ele agacha e escolhe, irmão, escolhe 5 pedras, essa aqui, olhar para o gigante, essa é boa, essa é tua, viu, grandão? Hein? Escolher, meu irmão, calma, que Deus te dê calma, que Deus tire a precipitação, para a decisão, as coisas serem feitas no Senhor, amém, querido? Então, o primeiro inimigo a ser vencido é orgulho, para quem quiser derrubar o gigante. Segundo é a precipitação. Terceiro, pega logo 5 pedras, meu irmão. 5 pedras. Tem pessoa que fala assim, Davi pegou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos, aí ele pegou uma pedra para cada gigante. Meu irmão, é muita, hein? Cara na adrenalina, no sufoco ali. Quantos irmãos você tem, Golias? Mais 4? Tá bom, 1, 2, não. Ele pegou 5 pedras e falou assim, ó, eu vou dar a primeira nele. Se eu errar, ou seja, ele é gigante, pode engolir a pedra, não é não? Eu dou a segunda nele. Se eu der a segunda, ele balançar, mas não cair, eu dou a terceira nele. Se ele cair, mas ficar ainda, quem sou eu, eu dou a 4ª nele. Aí eu pego a 5ª pedra e falo, Deus, só tem mais um. Entendeu como é que é? Quando a gente confia no Senhor e os recursos estão acabando, não é sinal de derrota não, é sinal que Deus vai fazer. Entendeu? A 5ª pedra não é a última pedra, não. É a pedra que vai derrubar o gigante. Porque se eu estou no Senhor e Deus vai me dar a vitória e tem 5 pedras, já joguei 4, essa é a pedra, meu irmão. Essa é a pedra. Tem gente aqui que está na 4ª pedra, tem gente que está na 5ª pedra, fica firme aí, joga todas. Todas.
Os recursos que Deus te deu, enche a sua vida deles, mesmo que você não use todos. Davi foi abençoado e derrubou na primeira, não foi? Mas às vezes vai cair na quinta. Eu não sei, não é verdade? Tem coisa que dá para resolver mais rápido, tem coisa que é mais complicado, é ou não é verdade? Não é assim? Tem coisa que você vai, na primeira vai resolver. Eu lembro, tinha um rapaz na igreja muito feio, sabe, irmão? Na minha época. Feio. Imagina uma pessoa feia. Imaginou? Atropela ela. Não socorre não, deixa ela levantar. É ela vestida para casamento. Era esse, irmão, feio, feio. Nada nele combinava. O olho não era para ser dele, o nariz não era para estar ali, a boca misericórdia, está entendendo? Ele era feio. E eu lembro que ele me procurou na época e falou: Zé, eu estou apaixonado pela irmã tal. A irmã era a Miss Gospel da igreja. Ela era rascunho da rainha Esther. Você já imaginou um negócio desse? Aí eu falei: meu irmão, pensa direitinho. Não é? Quase que eu falei que ele olha no espelho assim, mais tempo. Faz uma oração, fala: Senhor, revela. Revela quem sou. Ele era muito legal, sabe, uma pessoa muito bacana, assim, agradável, mas feio. Feio. Sabe aquele negócio? Feio. Isso você imaginou, é bonito perto dele. Aí ele falou que ia conversar com ela, eu falei: meu irmão, ela é muita areia para o seu caminhão, meu irmão. Ele falou: não tem problema, eu faço 3 viagens. Eu falei: então não tem jeito não. Esse não tem jeito não, esse é otimista por natureza. Aí você deve estar pensando: o que deu, né? Tomou um não, lógico. Ai, minha filha, só em filme que dá certo essas coisas, filho. Ele foi lá, ela veio com aquela conversa de crente, né? Te amo muito, como irmão. Deus tem uma obra para a sua vida, mas eu não estou nela, está entendendo? Não é? Deus tem um chamado para você, não tem para mim. Vai na bênção e me deixa feliz. Sabe aquele negócio? Dispensou ele feio. Ele ficou na boa, sobreviveu. Não sei mais dele, não sei o que aconteceu com ele. Sei que ele foi firme, confiante, pediu e se lascou. Mas foi, gente. Pelo menos tentou, né? Cara de fé. Sabe? Enche a sua mão de pedra. Deixa Deus te dar mais opções. Quem sabe está na 4ª pedra, a queda do gigante. Amém? Deixa a multiforme sabedoria de Deus trabalhar. Mas tem uma última coisa aqui que eu quero passar para você. A Bíblia diz que Davi pegou as pedras, pegou a sua funda e foi em direção ao filisteu. Não é isso que fala aqui o texto? Repara comigo que ele trouxe a funda. A funda era uma arma dos pastores na época, para espantar os animais, né? Jogava pedra e espantava. Então, note que Davi não foi lutar. Então ele levou a funda, mas não levou pedra. Concorda comigo? E quando ele chegou lá, Deus deu as pedras. Agora pensa comigo. Como é que eu vou ter a vitória? É quando eu tiver a minha funda, e Deus acrescenta as pedras, e eu derrubo o gigante. Amém? Então, a funda é o que vem comigo. A pedra é o que Deus dá na hora. Quando o que eu tenho, com o que Deus trouxe, puder trabalhar junto, nós derrubamos o gigante. Então, o apelo que eu quero fazer para você: não deixe a funda em casa. Amém? Nunca abandone o que Deus já te deu. Nunca deixe para trás o que Deus já pôs na sua mão. Amém? Talento, fé, esperança, não é assim? Carinho, perdão, é a sua funda. Não larga para trás a sua funda, porque se Deus der as pedras, mas você não tiver a funda, não adianta nada. Não é? Eu queria nessa tarde pedir a Deus que nos ajude para a gente derrubar o nosso gigante. Amém? Dá para você dar uma pensadinha aí no seu gigante agora? Qual é o gigante hoje que precisa ser derrubado?
Qual é o grande desafio hoje? O que é que está aí hoje que é maior do que você, mas não é maior do que Deus? Percebeu o que estou falando? E aí o caminho está aqui. O ambiente não vai parar você. Porque você não veio para lutar, você veio para servir. E quem veio para servir, luta. A primeira proposta que deve estar no nosso coração é servir, e aí, se servimos, lutamos. Amém? Estamos prontos para isso. A funda está com a gente. Não sei se vou precisar ou não, mas quando Deus trouxer as pedras, eu já tenho a funda. Não quero orgulho na minha vida, não quero precipitação na minha vida, não quero limitar os recursos que Deus tem dado, eu vou deixar Deus me abastecer e vou guardar. Davi guardou as 4 pedras. Você não sabe o que vem pela frente, amém? Você não sabe. Então eu quero orar por nós. Vamos orar sobre isso? Recebe essa palavra agora. Tem um ribeiro antes do gigante, amém? Nunca Deus vai deixar você sem opção nenhuma, nunca, 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 nunca. Porque Ele falou que estaria conosco todos os dias. Então, quando o gigante chegou, as pedras já estavam. Uma pedra dessa para virar um seixo, irmão, são muitos anos dentro da água. É a água trabalhando. As pedras já estão lá. Deus já tem tudo sob o seu controle. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos agora e pense qual o gigante que precisa cair hoje. Dá uma pensadinha no seu coração. Fala, Senhor, será que o ambiente está me intimidando? Será que eu tenho medo de Golias junto com os outros? Será que eu estou vendo o ribeiro? Porque se Deus não curar seus olhos, não sarar suas mãos, não adianta te dar as pedras. Quem sabe você tem que orar e falar, Senhor, me ajuda a ver bem, me ajuda a fazer bem. Me ajuda, Deus, eu quero pegar as pedras, eu quero ver o gigante, eu quero ver para fazer. Eu não quero ser um Saul para ficar travado quando o gigante vem. Eu quero ser desafiado para vencer o gigante e não paralisado pelo gigante. E nós vamos orar e vamos colocar isso diante do Senhor. Eu não sei que nível de liderança você está, não sei o que Deus tem colocado no seu coração, não sei para frente o que Deus tem, uma coisa eu sei. No Vale de Elá só sai um. E quem vai sair é Davi. Do Vale de Elá, Davi saiu melhor e Golias saiu destruído. É assim que tem que terminar nossas histórias. Cada luta que você tiver, você sai melhor e a coisa termina resolvida. Amém? Quero abençoar você. Você quer receber essa bênção? Então vamos orar? Feche seus olhos agora. Pai, a história de Davi muitas vezes é a nossa história. O Golias que afrontou Davi é o gigante que nos afronta hoje. Muitas vezes nós, como Davi, ó Deus, nos deparamos com o gigante. Mas a nossa funda está guardada, nosso coração está pronto, desejoso, ó Deus, de fazer com que a história termine bem. Eu quero pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre cada um que está aqui. Aqueles que já estão em liderança, aqueles que vão liderar, independente do nível de liderança e de responsabilidade, nós precisamos que o Senhor nos dê as pedras. Nós precisamos ver bem, nós precisamos ter as mãos saudáveis, nós precisamos, ó Deus, acreditar que no ribeiro tem as pedras. Nós precisamos, ó Deus, ter aquela calma para escolher bem as pedras. Dá-nos esse discernimento, Deus, dá-nos graça para escolher bem, dentre os recursos, aquele que é o melhor. Dá-nos graça, Senhor, para usar os recursos que o Senhor tem dado, na abundância da Tua misericórdia. Ó Pai, Davi derrubou na primeira pedra. Talvez a gente tenha que usar as 5 pedras. Mas que o Senhor nos dê perseverança, nos dê graça, nos dê, ó Deus, aquela tranquilidade para a gente poder passar por esse gigante e fazer uma outra história depois. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos nessa tarde. Fala ao coração de cada um da sua liderança, ó Deus, da liderança do seu coração, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deus te abençoe, querido. Obrigado. Glória a Deus. Palavra leve e abençoada que nos ajuda a andar um pouquinho mais para frente. Queridos, nós vamos dar um intervalinho agora de alguns minutos.